última coisa que eu desejaria para todas as meninas que estão na carreira científica é de que elas tenham a possibilidade de ter uma vida plena, o que significa ter a sua família, e também de ter um trabalho que seja super interessante e o máximo, e que elas consigam dar o máximo nesse trabalho. Muitas coisas, às vezes, se colocam como uma questão, se eu tenho isso, eu não posso ter isso. Não, ninguém fala isso para um homem. Eu trabalho com eletroquímica desde o que seria aqui a iniciação científica. É, é, eu não fiz a minha tese no Brasil, eu fiz a minha tese na Argentina, então eu já fiz a minha tese em eletroquímica, porque eu tinha feito o que seria uma iniciação científica, se bem lá não era uma iniciação científica formal, como é aqui no Brasil, mas já trabalhando no grupo de eletroquímica, sim? É, contrariamente do que se poderia chegar a pensar, e através das perguntas de vocês eu estive refletindo nesse tipo de coisa, que era uma coisa que juro nunca tinha refletido, é o fato de que, mesmo sem ter pensado nisso, eu sempre, se bem eu, na época em que eu comecei, a eletroquímica era um, uma área fundamentalmente masculina, porque os temas que eram mais fortes era, por exemplo, a corrosão, onde tinha poucas mulheres, sim? Eh, começava a eletrocatálise, esse tipo de coisa, mas era uma área fundamentalmente masculina. Mas eu, pessoalmente, eu sempre trabalhei com mulheres. O grupo onde eu fiz o meu doutorado na Argentina foi um grupo que, mesmo naquela época, foi criado por uma mulher, a professora Maria Cristina Giordano. Não existia eletroquímica em Córdoba e ela criou o grupo de eletroquímica. E durante todo o tempo que ela trabalhou lá, até a sua morte, ela era a chefa do grupo. Depois, eu fui a fazer o meu pós-doutorado na França. E também a minha chefa na França foi uma mulher, a Madame Anne Golegoff. Então, também trabalhei. Da França, eu vim para o Brasil. E quem me trouxe foi uma mulher. Foi a professora Annette Gorenstein, do Instituto de Física da Unicamp. Então, a única vez, ou a primeira vez que eu fui a trabalhar a um grupo onde o chefe era um homem, foi quando eu fui para São Carlos, que eu trabalhei no grupo de eletroquímica junto com o professor Carlos Dalcaine, tá? Então, através da pergunta, realmente eu nunca me tinha feito essa visão. Então, a presença feminina sempre foi muito forte, sim? Sempre foi muito forte para mim, mas a verdade é que eu não tinha me feito essa pergunta até que vocês fizeram essa pergunta, sim? Aí vocês me dizem, como é a inserção de mulheres no meu grupo? Bom, eu acho que essa pergunta também é um pouco difícil, fundamentalmente no Brasil, porque você funda um grupo, faz a tua pesquisa e a nossa posição é um pouco assim passiva, no sentido que nós esperamos pessoas ou estudantes que se interessem pela nossa linha de pesquisa. Então, quando eu comecei o meu grupo independente, que foi quando eu fui contratada no Instituto de Química da USP, em 1996, eu tive inicialmente duas alunas que se interessaram
por trabalhar comigo. Imagina, eu cheguei, eu não tinha estudado aqui, eu não tinha feito a minha tese aqui, ninguém me conhecia. E as duas primeiras pessoas que se interessaram a trabalhar comigo foram duas mulheres, sim? Que fizeram iniciação científica e depois as duas fizeram mestrado, sim? Mas depois disso, se bem eu tive algumas alunas mulheres muito bem-sucedidas, aliás, mas fazendo assim um balanço, eu tenho muito mais ex-alunos homens que mulheres, né? Mas é uma questão por como que você é procurado, né? Eu acho de que aparentemente no Instituto de Química não tem tantas meninas que se interessaram pelo tema de pesquisa, sim? Muito mais meninos, tá? Então, através da pergunta de vocês, foi de que eu percebi de que a minha trajetória tem sido sempre com figuras femininas muito fortes. Eu acredito que, por exemplo, para a professora Maria Cristina Giordano, que foi aquela pessoa que, você imagina, na década dos 60, 70, ela teve que sair da cidade dela para ir para Buenos Aires para fazer doutorado, porque era no único lugar onde tinha doutorado, tá certo? Depois ela voltou à sua cidade para formar o grupo naquela área que não existia dentro da universidade, então ela criou. Então, isso também fez de que naquele grupo inicial que eu, na Universidade Nacional de Córdoba, sempre teve muitas mulheres, sim? Na eletroquímica, sempre teve muitas mulheres. E várias delas começaram temas completamente novos. Para comentar esses temas completamente novos, muitas delas tiveram que sair para fazer pós-doc no exterior, com todo o que significava esse tipo de coisa, para depois voltar e implementar essas áreas. Então, isso meio como que fez que, para mim, isso era uma coisa como que natural. Possivelmente depois foi de percebido que não era tão natural, sim? Não era tão natural. Eu acho de que essa visão para mim foi mais clara quando eu comecei a fazer ou a sair para os congressos internacionais, porque nos primeiros congressos internacionais que eu fui, tanto na área de física como de química, que trabalhavam com eletroquímica, mesmo materiais, ópticos, todo mais, eram muitíssimos, na Europa especialmente, muitíssimo poucas mulheres. Éramos, assim, contados com os dedos da mão na plateia. Isso foi uma percepção que eu tive quando saí, mas eu não tive essa percepção durante a minha tese, inclusive nos primeiros anos aqui no Brasil. Quando eu comecei a vir aqui no Brasil, como te digo, eu cheguei no Brasil em um instituto de física, sim? No Instituto de Física da Unicamp, onde eu trabalhei 3 anos. Então, na física tem muito menos mulheres que na química, sim? E em todo o Instituto de Física da Unicamp, praticamente que nós éramos o único grupo de eletroquímica. Então, éramos realmente poucas mulheres, sim? Mas nós tínhamos muita relação com a química da Unicamp, que naquele momento não tinha eletroquímica. Então, eu di, por convite do professor Marco Aurélio de Paoli, o primeiro curso de eletroquímica que teve na pós-graduação lá no Instituto de Química da Unicamp. E eu poderia te dizer que naquele momento nós tínhamos praticamente 50% de homens e mulheres, sim? Na eletroquímica brasileira, eu vejo que a quantidade de mulheres, se você pega, por exemplo, o principal congresso que nós temos, que é o CIBE,
ou mesmo lá na divisão de eletroquímica da SBQ. Se bem essas divisões foram criadas por homens, a presença feminina sempre foi bastante importante. Bastante importante. Sempre tem havido bastantes mulheres. Mas essa proporção é totalmente dissímil de lo que você vê, por exemplo, internacionalmente. Se bem agora, quando você vai na Electrochemical Society ou na International Society of Electrochemistry, tem havido um crescimento, sim? Tem havido um crescimento da quantidade de mulheres. Isso é uma coisa visual, sim? Uma coisa visual. Mas, por exemplo, quando eu ganhei o prêmio Otajima Prize da International Society of Electrochemistry, isso foi no ano 90. Sim? Eu ganhei esse porque é para jovens pesquisadores. Então, eu ganhei esse prêmio no ano 90. E, bom, eu me apresentei ao prêmio e depois ganhei, ótimo, ganhei, que ótimo. Só que foi depois que alguém veio e me falou, você foi a primeira mulher que ganhou esse prêmio. E eu acho que depois de mim, a próxima mulher que ganhou esse prêmio foi a Sheila Minter, mas já nos anos 2000, é bastante recente. Tá? Nesse sentido, eu acho de que de nós mulheres tem uma certa timidez a você se apresentar. Por exemplo, esse prêmio de aí é um prêmio que você não precisa ser indicado. É um prêmio no qual você se apresenta. Olha, eu acho de que eu posso me candidatar por prêmio, o máximo que te vão falar é não, né? Ou não vai sair escolhida. Tem outros prêmios que são da mesma maneira. Por exemplo, o prêmio para jovens autores lá na Química Nova. Também é um prêmio que você não é indicado, você se apresenta. Desde que nós criamos esse prêmio, já faz mais de 15 anos, são pouquíssimas mulheres que se têm apresentado ao prêmio. Então, são poucas as que têm ganhado. Por quê? Porque não tem candidata. Tá certo? Então, eu noto uma certa timidez nessa questão, entende? E não, eu acho de que isso é uma coisa que tem que ser superado, tá certo? Isso é uma coisa que tem que ser superado. Por isso é de que eu acho importante o que vocês estão fazendo, mas eu acho mais importante o fato de você incentivar essa participação, tá? De dizer, eu também posso. Eu também posso. Eu acho de que o que falta, e o que se está, praticamente, quando você vê todos esses papers que têm aparecido agora, analisando a questão da participação feminina, participação de gênero, etc., 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 toda essa questão, eu acho de que não é uma questão da participação. O que eu acho que se está discutindo aí se está discutindo a liderança feminina, que essa é outra história. Uma coisa é a participação, outra coisa é a liderança. Então, essa é a questão que está sendo colocada em discussão. Se deveria falar justamente de isso, não tanto da participação. Participação, você pode participar mais. A questão é de participar com liderança. E aí que é a questão que está sendo discutida. Se você quer fazer um trabalho, o trabalho que seja, que você
que brilha teu olho por esse trabalho, que você é apaixonado por esse trabalho. Obviamente que o que você tem que almejar sempre, trabalho que seja cientista ou o que seja, de chegar ao mais alto da carreira, tá certo? Para isso, você tem que procurar liderança. Você nunca vai chegar a ser o líder naquela questão se você não procura essa liderança. Sim? Então, e aí é o que eu acho de que não se auto-inibir, entende? Não se auto-inibir no sentido de eu vou formar o meu grupo, não se auto-inibir enquanto eu vou pedir aquele grant. Sim, é muito competitivo. Bom, sim, é muito competitivo, eu sei, mas eu quero. Tem um cargo de o que seja, sim? Eu vou participar. Claro de que quando você diz isso vai acontecer, isso significa de você se expor, porque se você vai competir por alguma coisa, sempre existe a possibilidade de você perder. E nós temos que lidar com essa questão. E entender de que se nós perdemos, isso para mim é a parte mais importante de toda. Eu tenho participado, por exemplo, de várias competições, digamos, sim? Eu vou te contar uma história que eu acho de que muitas das pessoas não sabem, que é o fato de que você sabe que para você ter um cargo de pesquisador, professor, etc., etc., tal como é no Brasil e como funciona, você tem que fazer concurso público. Sim? E você tem que... Isso significa se expor. Sim? Isso significa se expor, tá? E quando você vai fazer um concurso público, você pode ganhar ou perder. É um concurso, tá certo? Concurso. Bom, então, hoje em dia, que tem muitos ex-alunos e tudo mais que me dizem, não, porque você chegou lá no topo da carreira, etc, etc. Mas, para você as coisas são fáceis. Bom, sabe quantos concursos eu fiz para ser contratada no Instituto de Química da USP? E que eu não ganhava? 5. Sim? Só no quinto concurso é que eles me deram a oportunidade de ser contratada. Tá certo? E nos outros concursos, eu perdi por quê? Bom, eu perdi porque tinha alguém melhor, né? Não era a pessoa justa no momento justo, mas eu não perdi por ser mulher. Eu perdi porque a Susana não era a melhor que estava competindo. Isso para mim é muito claro, tá certo? Se eu agora vejo, por exemplo, há muitas dessas pessoas que fizeram aqueles concursos junto comigo e tudo demais, tem muitas pessoas que são excelentes, super bem sucedidas. E muitos outros de que, possivelmente de que não tanto, entende? Mas naquele momento foi assim. Naquele momento foi assim. Agora, uma coisa, ou se, por exemplo, se eu vou e me apresento para, sei lá, ser chefe do departamento, que também já, e perdi, tá certo? Mas eu não perdi por ser mulher. Eu perdi porque, bom, seguramente o que eu propus não foi tão de interesse da comunidade como a pessoa que ganhou. Eu acho de que essa é a principal coisa que tem que ficar claro, tá? Essa é a principal coisa que tem que ficar claro. Então, por um lado, procurar a liderança, isso significa também lidar com fracasso. Essa é uma das coisas. Você vai receber muitos nãos, muitos não, muitos não, muitos não. Mas quando você recebe aquele sim, e tem que se matar. Essa é a primeira coisa. E depois a outra questão é que pode chegar a resultar
não tão feminista ou alguma coisa o que eu vou falar. Mas uma coisa que eu desejaria ah, de, para todas as meninas que estão na carreira científica é de que elas tenham a possibilidade de ter uma vida plena, o que significa ter um marido que goste delas e que eles gostem dele, filhos, no caso de quiser, né, de ter a sua família, e também de ter um trabalho que seja assim super interessante e o máximo, e que elas consigam dar o máximo nesse trabalho, mesmo tendo as outras coisas, porque não são excluentes, entende? Eu acho de que essa é a principal coisa, é a principal coisa, de entender. Muitas coisas às vezes se colocam como uma questão, se eu tenho isso, eu não posso ter isso. Não, ninguém fala isso para um homem, ninguém. Ninguém fala isso para um homem. Então, por que que você, por ser mulher, você tem que escolher? Ou seja, se eu quero ter uma família, eu quero ter, isso significa que eu tenho que ter um trabalho de segunda categoria. Não, não, não é, não é. Agora, isso significa de que são escolhas, são escolhas. E nós temos que pensar nesse tipo de escolhas que se fazem. Mas que tem muita possibilidade de crescer. E tem muita, muita menina super, super competente, super competente. Sim? Agora, o mundo tem que saber que essas meninas existem e que essas meninas são competentes. Não esperar que alguém diga, olha que ele como... Não, isso não vai acontecer. Você tem que se mostrar. E às vezes isso vai significar lidar com um rechaço, ou com um não. Mas esse não é um não que é profissional. Acontece com todo mundo. Por exemplo, uma das coisas é que, sei lá, por exemplo, na profissão que nós fazemos, não agora que estamos em pandemia, mas quando é no momento normal, você sabe, eu sempre falo isso para os meus alunos, nós somos como a mulher do César, não adianta simplesmente ser, você tem que parecer também. Então, você tem que se mostrar, sim? E quando eu falo de se mostrar, isso significa de que você tem que ir, por exemplo, nosso trabalho implica em viajar, nosso trabalho implica em você fazer parcerias internacionais, em que você vai ter que ir a visitar laboratórios, de que venha pessoas para te visitar, etc, etc. Fazer todo esse tipo de coisa, ir para congresso, que não é simplesmente de fazer um turismo, sino de que você vai ter que ir participar, ter jantares com pessoas, etc., porque o networking é terrivelmente importante, tá certo? Então, quando aparece uma possibilidade como essa, é muito comum que a pessoa pergunte assim, mas você teria oportunidade, ou você teria a possibilidade de ir, olha que vai ter que ficar 10 dias, hein? Olha que vai ter que fazer tal e tal coisa, olha de que numa dessas você tem a possibilidade de ficar 3 meses, tá. Bom, ao homem, ninguém pergunta isso. O homem simplesmente é convidado, entende? Então, o dia que isso seja superado, e que eu acho de que muitas vezes no âmbito corporativo isso já foi superado, já foi superado. Na área acadêmica eu acho que falta ainda essa questão, entende? Essa questão. Mas é uma questão que está aqui. Mas isso também tem que ser mostrado para que
não exista, por exemplo, desde esse ponto de vista, eu sempre vou ser muito grata à instituição na qual eu trabalho. Porque eu acho que a instituição onde eu trabalho, o Instituto de Química da Universidade de São Paulo, é uma das universidades mais, ou seja, um dos lugares mais para frentex desde esse ponto de vista. Porque eu fui contratada no ano 1996. A primeira vez de que eu coloquei os meus pés no Instituto de Química foi quando eu fui fazer o concurso. Eu nunca tinha entrado no Instituto de Química, não conhecia ninguém. Eu fiz o concurso. Depois que eles ficaram sabendo de que eu tinha família, de que eu tinha filhos, de que meu marido e meus filhos iam a ficar durante 9 anos morando em outra cidade e que eu viajava e tudo demais. Ninguém me perguntou, mas você vai fazer tal e tal coisa? Ninguém me perguntou. Ninguém me perguntou. E isso é uma coisa de que até o dia de hoje, eu não vi nunca fazer em nenhuma instituição. E eu não digo brasileira, eu digo mesmo internacional. Entende? Então, são esse tipo de coisas que faltam, sim? Mas se vai criando, se vai criando. Ou não eram, possivelmente, a lo que eu vou não é que, a minha questão vai na seguinte coisa. Podem ter pensado um monte de coisas, seguramente que pensaram um monte de coisas, tá certo? Mas nunca me foi perguntado a mim, mas você vai fazer tal e tal coisa? Ou, por exemplo, mesmo quando eu estava com os meus colegas e tudo demais, nunca, sabe, aquela coisa, ai, coitadinha da Susana, porque tem a família longe. Não, eu igual que todos os demais, entende? E os problemas de que eu poderia estar estando no meu laboratório e todo demais, tinham que ser resolvidos exatamente da mesma maneira que todos os demais. E se eu tinha uma responsabilidade, ou se me davam uma responsabilidade, como ser, sei lá, coordenadora do programa de pós-graduação, que é um rolo terrível, uma das coisas mais difíceis, ou o que seja, eu tinha que cumprir com essa responsabilidade, independentemente de eu ter. Esse é o problema meu. Entende? Então, essa é a questão que tem que ser discutida. Pelo menos como eu vejo essa questão. Então, quando se fazem as reivindicações, que cada vez, em todas partes, são cada vez mais aceitas e mais importantes, como, por exemplo, toda aquela questão lá de, por exemplo, no caso da maternidade, extender o tempo, etc., etc., todo esse tipo de coisa que na minha época isso não existia, né? Não existia esse tipo de coisas. Mas esse tipo de coisa, claro que facilita, sim? Claro que facilita, sim? Mas cuidado de que não seja pego como uma coisa contra, entende? Como dizendo assim, justamente então, como eu di mais tempo, olha, eu vou gastar mais dinheiro do meu grant porque... Então, eu acho que agora, internacionalmente, esse tipo de coisa, com todo esse movimento, tem crescido assim muitíssimo e é cada vez mais aceito, como toda aquela coisa lá do Parent in Science e todo demais. Eu acho assim, nossa, é outro mundo relacionado ao que nós vimos, sim? E possivelmente também em nossa época por uma questão lá de um pouco de inconsciência respeito de isso. E eu acho agora
É fantástico, fantástico o que se faz e cada vez mais instituições importantes como todas as sociedades, as academias e todo demais apoiam, sim, apoiam isso. Então só tem espaço para crescer, felizmente.